Olá, espero que esteja bem. Eu sou a Silvia Loyola da Acervo Mais, da equipe de eventos, e nós estamos aqui nesta Masterclass para falarmos como construir, construindo um resumo científico. Então, vamos aqui para esta aula que nós abordaremos sobre a revisão sistemática como resumo simples em anais de evento. Então, vamos para a nossa aula. Então, antes de nós iniciarmos aí o que significa a revisão sistemática, nós precisamos partir do seguinte ponto, que quando eu me coloco para escrever, para realizar esta escrita científica, essa pesquisa não começa no momento em que eu me sento para escrever, né? Ela começa já muito antes, quando eu me indago aí sobre a pergunta, a questão que eu quero responder, né? E para isso, eu preciso delimitar o tema, né, para que fique mais fácil. Eu preciso delimitar o meu tema de pesquisa. Isso é uma questão muito pessoal, né? Porque leva em conta a questão do talento que eu tenho para escrever sobre o tema, né? A minha personalidade, né? Aquilo que eu tenho afinidade para escrever, porque imaginem só, é muito ruim no qual eu me sentar para escrever um tema em que eu não tenho talento, em que eu não tenho interesse, não haja afinidade, né? Então a escrita não flui. Então eu preciso delimitar aí um tema a partir de elementos pessoais, né? Elementos que eu vejo que eu tenho interesse. Então é muito pessoal isso, né? Então, tendo delimitado o tema a partir disso, nós vamos aí, o grupo de pesquisadores ou pesquisadores, nós iremos aí buscar nas principais bases de dados periódicos artigos que possam então combinar com termos em que nós delimitamos a partir desse afunilamento do meu tema, termos, palavras-chave em que nós delimitamos para que então a gente consiga selecionar os melhores trabalhos, né? E preciso aí ter em vista esse critério de buscar nas melhores bases de dados, né? Então, ver a qualidade, então colocar critérios mesmo, né? Qualidade, o impacto, a relevância, né? Todas essas questões, para que então a gente selecione os melhores textos, né? Para que a gente leia e esteja relacionado ao nosso trabalho. Então, tendo feito isso, nós estamos prontos para fazer a leitura desses trabalhos que nós selecionamos. E a partir dessa leitura é que eu vou conseguir estar ligado ao meu tema, tá? Então, a partir disso, se nós fizermos resumos, né, fichamentos e tudo, registrando mesmo com as nossas palavras o que nós identificamos nessas leituras, isso facilita com que a gente vá conseguindo vislumbrar mesmo o nosso tema. Por quê? Para que a gente escreva esta revisão, eu preciso no início, né, identificar qual que é o debate do meu tema, né? Qual que é a dinâmica do conhecimento do meu tema? Quais são as implicações da atualidade? Quais são as novas abordagens? Várias perspectivas, as similaridades, os pontos comuns, né? As abordagens diferentes, né? Os vários pensamentos. Então, eu preciso ter aí um básico sobre a dinâmica do meu tema na atualidade, para que então eu esteja por dentro, entende? E aí, tendo estabelecido isso, uma questão boa também é quando nós estamos lendo os materiais, a gente precisa estar muito atento, né? Fazer uma leitura atenta. Por quê? Há um ponto comum em que os autores, esses textos científicos têm, né? Então, há uma forma de escrever que é comum, que é similar, né? Então, eu preciso estar atento quando eu estou lendo para que eu, então, absorva esse ponto comum, né? E possa, então, demarcar aqui na minha escrita, na hora de escrever, na hora que eu estiver me colocando para fazer aí a minha escrita, tá bom? Então, tendo feito tudo isso, nós temos aí um roteiro, nós temos aí elementos, nós temos aí conteúdo bom para que a gente inicie o nosso texto, tá? Então, vamos lá para a gente entender o que consiste uma revisão sistemática. Então, a revisão sistemática, ela vai reunir variáveis em comum entre estudos, né?
Então, reúne aí uma quantidade significativa, no qual vocês vão delimitando, os autores vão delimitando, né? Que haja pontos comuns entre estudos naquele tema, tá? E aí, ela tem qual o propósito? Sintetizar resultados de estudos originais, tá? Analisar, então, irão analisar, caracterizar essas variáveis em comum. E aí deve responder a uma pergunta específica e de relevância. Também deve descrever o processo e os critérios utilizados para a seleção dos estudos incluídos na revisão e os procedimentos empregados nesse compilado desses dados em comum, tá bom? Então, eu vou ali depois descrever o percurso detalhado, elementar da minha pesquisa. Então, aqui nós colocamos a respeito de que esses trabalhos precisam ser inéditos. Porque imaginem só, se nós estamos aqui nos colocando para disseminar esse conhecimento, né, que a gente está se propondo a partir dessa pesquisa que foi realizada, essa pesquisa que está sendo iniciada, que já foi concluída ou está em procedimento, nós temos aí o propósito de disseminar a partir desse resumo, esse resumo preliminar, né, que é um recorte. E aí, a gente quer disseminar na sociedade, no meio acadêmico, para contribuir. E a gente tem que ter aí em mente que quando eu coloco no domínio para disseminar por um veículo, é por aquele veículo somente que eu dou o domínio para essa disseminação. Então, se eu já tenho um trabalho, uma pesquisa realizada, um resumo meio arquitetado já, e eu já dei ele o domínio para algum veículo, para alguma editora, eu não posso trazer ele novamente para outra, né? Então, os nossos trabalhos sempre precisam ser inéditos. Se já estão publicados, é hora de construir um novo, né? Ou dar continuidade naquilo que iniciamos, tá bom? Então, vamos para os elementos iniciais do nosso texto aqui de resumo simples. Esses elementos iniciais são aquela parte do cabeçalho que estão lá no modelo no modelo de revisão bibliográfica, lá no nosso estatuto normativo, que você encontra no nosso site, acervomais.com. Lá nós temos os templates com cada tipo de texto que você precisa seguir, tá certo? E lá está bem disposto para que você tenha o vislumbre do que é um artigo. Então, os nossos modelos de resumos, eles foram construídos com essa intenção, né? Para que os autores tenham aí comecem a ter o domínio de uma escrita científica e possam até colocar esse resumo na forma, na íntegra, né? Na forma inteira dele, então, através do artigo. Então, o resumo, ele vai dar esse domínio para vocês, né? Então, aqui nós temos essa parte do cabeçalho que precisa ser seguida, que vocês podem verificar lá. Então, começa pelo tipo do resumo, identificando o tipo, que aqui os nossos eventos da Acervo Mais, aceitamos apenas resumo simples. Então, você tem que delimitar lá, que são resumos simples. Então, por enquanto, aceitamos resumos simples. Então, depois de ter demarcado isso, você precisa colocar o tipo da sua pesquisa. Então, aqui no caso, é uma revisão bibliográfica. Por mais que nós estamos falando da revisão sistemática, aqui nesse campo nós estipulamos um padrão, tá? Então, tudo que é revisão precisa ser identificado aqui nesse campo como revisão bibliográfica. Vocês terão depois um espaço para identificar que é sistemática, tá? Depois, o título precisa ser de no máximo 150 caracteres, isso não conta os espaços, tá? O máximo de 5 autores, incluindo o orientador. A instituição deve vir com o nome por extenso, depois seguido da sigla dessa instituição, entre parênteses, a vírgula, a cidade e a unidade federativa com a sigla dela. Se houver autores de várias instituições diferentes, aí precisa colocar o número sobrescrito acima, que é aquela função do Word, né? E agora, se for todo mundo da mesma instituição, não precisa repetir instituição, não precisa pôr número sobrescrito nenhum, tá bom? Se houver financiamento para pesquisa, vai colocar aí, então, nesse campo,
a instituição que aprovou o financiamento, por extenso, o nome da instituição, seguido da sigla entre parênteses, depois o número do protocolo que aprovou esse financiamento. Depois, as 3 palavras-chave em português, nem mais nem menos, tá bom? Agora, em que consiste o estudo de revisão sistemática, né, o estudo de resumo simples aqui da Acervo Mais? Ele precisa estar entre 300 e 400 palavras, disposto aí por seções, por partes. Uma questão que a gente precisa estar atento antes de nós começarmos a escrever é a questão da ética em pesquisa. Porque nós aqui seguimos as leis vigentes sobre a questão do plágio, né? Porque não é permitida a prática de cópia de textos respeitando as leis vigentes. Você pode até acessar aí essas leis para que você tenha, então, o conhecimento, né? Tenha o domínio e para que você, então, perceba aquilo que nós estamos fazendo quando nós estamos escrevendo, né? A gente precisa respeitar esses pontos que a lei está respaldando, tá? Porque a cópia sem a autorização do autor, né? É considerado crime, né? Então a gente precisa estar atento aí nessa ética da pesquisa. Então vamos para a primeira sessão do resumo simples de revisão sistemática, que é a introdução. Então, todas as nossas sessões aqui, elas estão demarcadas por número mínimo e máximo de palavras. Aqui, a introdução, o mínimo é de 90, o máximo é de 110. Então, o que nós iremos fazer nessa sessão? O que eu vou escrever aqui, né? O que nós aqui, pesquisadores, vamos escrever aqui? Então, vocês irão abordar ali para o leitor as informações de impacto que definem o tema e a importância do tema de vocês, tá? Então, lembra aquele ponto que vocês fizeram antes de começar a escrever, que é entender a dinâmica do conhecimento do tema de vocês na atualidade, até para estar por dentro, entender o debate da questão do tema e tudo. Então, vocês têm o conteúdo necessário para colocar aqui. Então, aqui vocês vão colocar definições, implicações, a dinâmica do conhecimento, os impactos, as informações importantes que introduzem o tema de vocês, tá bom? Para o leitor. E sempre por fontes. A escrita precisa estar toda fundamentada, né? Então, todas as afirmações, tudo que se levanta precisa estar fundamentado. Então, as fontes precisam ser atuais, de qualidade. A escrita precisa ser sucinta, compreensível para o leitor em geral e precisa ser no formato de citações indiretas. Então, nós chegamos aqui à conclusão, aqui na Acervo Mais, que o resumo, ele não é o artigo, né? Ele não é o artigo na íntegra. O resumo, ele é um pedaço da sua pesquisa, é um recorte da sua pesquisa. A gente já sabe que o artigo já é um recorte, porque não dá para a gente colocar tudo num artigo, né? Então, se o artigo já é um recorte, o resumo, ele vem trazendo um recorte desse recorte, né? Um pedaço mais ainda desse recorte. Então, já que o resumo é um texto curto, a gente chegou à conclusão que a gente não daria a possibilidade de colocar citações diretas, mas que nós gostaríamos de ver os autores colocando as afirmações e tudo das fontes, né, com as suas palavras. Então, colocando aí esse domínio de escrita, né, com as suas palavras. Lógico que você precisa ser fiel ao que a fonte está colocando, mas coloque em jogo aí a dinâmica sua de escrita, tá bom? Então, por isso nós não aceitamos citação direta. Isso é válido para todas as sessões. Aliás, quando se usar uma sigla, você usou uma sigla, o termo técnico ali, a sigla, você precisa colocar o significado dela por extenso. Quando você usa ela pela primeira vez, então pode ser que você a repita. Usou pela primeira vez,
coloca por extenso, igual como está aí nesse exemplo aí, né? O Sistema Único de Saúde, SUS, e aí continua a escrita. Então, toda vez que eu utilizei uma sigla, preciso colocar o nome por extenso, tá bom? A não ser que eu a repita, já tenho colocado antes, aí não preciso colocar mais. Agora vamos para o estilo Acervo Mais de citação. Muitos dos autores sabem que nós aqui da Acervo Mais não trabalhamos com as normas mais convencionais da academia. Então, a BNT, algumas outras, APA, Vancouver, nós não trabalhamos com nenhuma dessas, tá bom? Nós temos aí um padrão que nós criamos, né, que a gente utiliza aqui, que é o padrão Acervo Mais, o estilo Acervo Mais. E você consegue, então, ter acesso mais de perto, se você quiser, através do tipo dos textos, acessando os modelos no nosso site, tá? Mas veja só, como que se referencia, então, aqui a fonte, o nome do autor da fonte, né? Então, primeiro, precisa estar disposto sempre ao final da frase ou parágrafo, sempre ao final, nunca no início, sempre ao final. E precisa estar tudo em caixa alta, dentro do parênteses. E o que precisa colocar? Primeiro vem o sobrenome, seguido das iniciais do nome e o ano. Pode ser que esse nome seja composto, então eu coloco aí as iniciais. Então veja como fica, para um autor. Então eu abro o parênteses, Barros MR, que é a sigla do nome, a vírgula e o ano. Para dois autores, o que vai mudar? Eu apenas os separo pela vogal E, tá bom? Para três autores ou mais, ou seja, 3, 4, 5 em diante, Barros, que é o sobrenome, MR, que são as siglas iniciais do nome, ou nome composto, depois a vírgula, o termo et al, ponto, a vírgula e o ano. Fecho o parênteses. Quando são fontes da federação, que aqui a nossa unidade federativa é o Brasil, então eu identifico o Brasil e o ano. Quando são fontes mundiais, eu coloco a sigla da instituição, seguida do ano. Vamos então para a seção de objetivo. A seção de objetivo deve estar delimitada entre 30 e 40 palavras e tem a função do quê? De apresentar o que os autores almejam atingir com esse trabalho, com essa pesquisa, né? Deve iniciar sempre com o verbo no infinitivo. Então, revisar, elucidar, estudar, né? Então, verbo sem conjugação. E aqui, o objetivo é específico desse texto, específico desse recorte feito, tá? Não é um objetivo geral. Método. Na seção de método, o que nós devemos colocar? Então, primeiro, deve estar delimitado entre 50 e 70 palavras. Aqui nós vamos delinear a pesquisa, tá? Então, a gente vai descrever aí todo esse percurso, aqueles pontos principais que conferem as demarcações da minha pesquisa, da minha metodologia, do meu percurso, certo? Então, precisa estar de forma clara e objetiva e precisa apresentar todas as informações necessárias para o percurso metodológico. Que informações são essas? Então, as básicas, tá? Aí você, então, tem que resumir isso no limite que você tem de palavras. Então, o tipo de revisão, aqui no caso é a sistemática, as bases de dados, o recorte temporal, os descritores, os termos, né, que você colocou para selecionar os seus trabalhos, palavras-chave, os critérios de inclusão e de exclusão, a quantidade dos achados no resultado da busca e a quantidade dos selecionados a partir dos seus critérios. Aqui também é permitido, caso vocês utilizem de um método, de um processo que é empregado, que é defendido por algum autor, você pode, algum autor que é basilar, que é referência, você pode então fundamentar, né? Citando esse autor ao final da sessão, tá bom? Se vocês usarem sigla, então citar aí sempre que usou a sigla, citar por extenso, tá bom? O nome, ok? Vamos aqui então para a seção da revisão bibliográfica.
Nessa sessão, vocês vão apresentar os resultados, certo? Só que na revisão sistemática, ela precisa da sessão de metodologia. Então, já que ela precisa, é caráter dela, então a gente tem um número reduzido de palavras para que então a gente apresente esses resultados. Então, precisa estar entre 90 e 110 palavras, tá certo? E aí, aqui, vocês irão descrever os resultados encontrados sem interpretações, tá? Respondendo à pergunta do estudo e atendendo ao objetivo proposto, com o uso de fontes de base de periódicos científicos de qualidade. E precisa estar sempre no formato de citação indireta ao final de frases e parágrafos. Aqui, pessoal, existe um ponto que a gente tem observado bastante, que é bom colocarmos aqui nessa sessão. A gente tem observado que os autores têm disposto essa sessão por meio de parágrafos que apresente os resultados das fontes que eles encontraram, né? Delimitando ali a visão sistemática da pesquisa, certo? E aí a gente tem percebido que colocam certinho tal, com a estrutura de citação correta ao final da frase parágrafo. Só que fica muito disposto aquela série de parágrafos parecendo como que um jogo de tópicos de tópicos de citações, tópicos de fontes. E a gente tem pedido, né, que eles articulem melhor isso, para que não fique só esse jogo de apresentação de tópico de citação, né? Então, articule melhor, que coloquem elementos de escrita autoral deles, né, dos autores, relacionando uma fonte à outra. Então, que utilizem de marcadores, elementos de ligação, para que possam relacionar essa fonte à outra, né? Então, pode ser de frases autorais, tudo que liga uma coisa a outra, não fique só esses parágrafos dispostos como se fossem tópicos de citação, tá bom? Aqui as considerações finais, precisa estar entre 40 e 70 palavras. São tecidas as impressões, as consequências e os desdobramentos da pesquisa, sempre de caráter científico, com as palavras dos autores, tá? Então aqui não é apresentado citações, tá bom? E também não é preciso dar as conclusões, tá bom? Apenas vai funcionar aí como um fechamento textual, por ser um texto preliminar, tá bom? Depois as referências entre 3 e 6 fontes dos últimos 5 anos precisam ser de procedência, listadas em ordem alfabética e estritamente relevantes ao tema abordado. O que nós aceitamos como fontes? Artigos em revista científica, leis, manuais ou guias de entidades da Federação e Mundial. Então, não aceitamos, o que tem acontecido bastante, não aceitamos fontes de notícia, né, de opinião, né? Então, precisa ser algo oficial científico, tá? Depois, como que então a gente cita artigos? Então, aceitamos aqui a forma de citação de paginação seriada e paginação eletrônica. Então, como que é a seriada? Então, coloca-se o nome como formato lá da citação, da fonte, coloca o nome, o sobrenome do autor, né? Seguido das iniciais do nome, o título desse artigo, o nome da revista, o ano, o volume com o número, se tiver o número ali do volume entre parênteses, depois a página inicial e final. Agora, quando a paginação é eletrônica, o que vai mudar? Apenas o final, que ao invés de colocar página inicial e final, que é a seriada, nós colocaremos o número do processo, tá? Seguido desse ezinho primeiro, tá bom? Então, vamos aos exemplos, né? Vocês veem aí. Vamos a esse primeiro. Então, o estilo para um autor. Veja só, Júnior, que é o sobrenome, CC, que é o nome, né? As iniciais do nome.
Depois, o título Trabalho, Educação e Promoção da Saúde, a revista Eletrônica Seu Saúde, ano 2020, volume 12, número, então, o número o número 4, depois o número do processo com o E, né? Então, E2987. Então, como citar leis, manuais e guias de entidades da federação? Então, quando for fonte da federação, coloca Brasil, como vocês colocaram lá no texto, coloca aqui Brasil, depois coloca o nome do órgão ou da entidade da federação, por extenso, depois o título da lei, do manual, o título aí do arquivo, do documento, se tiver o ano, coloquem o ano, depois o disponível em, com o site precisa ser verídico, por quê? Porque a gente consulta cada fonte, tá, gente? Então, acontece aqui de não colocarem sites que funcionam, fontes que não existem, a gente detecta aqui. Depois, o acessado em, dia, mês e ano, e as fontes mundiais. Precisa vir, por extenso, o nome, né, do órgão mundial, seguido da sigla entre parênteses, o título, o ano se tiver, o disponível em e o acessado em. Vocês veem aí os dois exemplos. Então, aqui nós colocamos dois exemplos de estudos que foram publicados aqui na Feira Acadêmica, o último evento da Acervo Mais, que compõem, seguindo aquela estrutura, toda essa estrutura que nós apresentamos aqui. Então, o primeiro é a inter-relação entre hiperglicemia e Covid-19, uma revisão sistemática de literatura. Os autores aí são de Porto Nacional, Tocantins, e Alfenas, Minas Gerais. Vamos pegar, então, o resumo. Deixa eu tomar ele aqui. Então, vejam só, eles dispõem aqui, ó, caracterizando o tipo de resumo simples, o tipo da pesquisa, revisão bibliográfica. Depois, os elementos que compõem o título. Aqui, nessa seção, autor e coautores, então o primeiro é o autor principal, os demais são coautores. Isso é decidido entre os pesquisadores, tá bom? Tá vendo que eles colocam números sobrescrito acima? Porque há um que é de instituição diferente. Então, depois eles demarcam aqui na instituição qual é, certo? Depois as palavras-chave em português e apenas 3. A introdução, apresentando as implicações do tema, a atualidade do tema. Objetivo, ó, começa com o verbo no infinitivo, ó, rever, certo? Método, como eles colocam, trata-se de uma revisão de literatura sistemática, ó, que eles identificaram, de caráter qualitativo, descritivo. Então, trouxeram ainda até mais elementos. Então, as bases de dados, colocaram aqui, os critérios de inclusão e exclusão, os descritores, tá certo? O número de artigos selecionados. Depois, aqui na revisão, apresentam então os resultados articulados por elementos de ligação, certo? E depois as considerações finais para fechar o texto. A lista de referências, 6 fontes, que é o máximo que a gente pede para os resumos simples. Vamos para esse outro aqui, ó. A mesma coisa, olha, eles demarcam que é resumo simples, o tipo da pesquisa é revisão bibliográfica, o título, autor e coautores, então também utilizam de números sobrescrito acima, porque tem mais de uma instituição diferente, né? As palavras-chave em português. Aqui, esse ficou com esse termo, por quê? Nós permitimos, por quê? Esse é o termo técnico do elemento aqui, do objeto estudado. Então, permitimos que ficasse assim. E todo ao longo do texto, eles falam aí desse termo técnico, desse objeto, que é a família desse objeto, né?
Então, permitimos que se colocasse assim. Tudo bem dessa forma. Aqui, então, ó, eles demarcam definições e implicações do tema, sobre a sua atualidade, tudo. O verbo no infinitivo, né, realizar. No método, revisão sistemática, então já foram direto, ó, revisão sistemática, o recorte temporal, as bases de dados, 69 artigos foram encontrados, 16 foram inclusos, entende? Aí os critérios. Depois aqui na revisão, a apresentação dos resultados, seguido por articulações que ligam as fontes, as considerações finais para fechar o texto e as fontes, 6 fontes na estrutura da revista. Vamos voltar aqui. Aqui nós separamos os principais motivos de rejeição. É importante que você se atente a isso para que você evite a rejeição do seu estudo, né? Então, quais são os principais? Nós demarcamos aqui. Declaração com assinatura por colagem e digitalizada, tá? Esse é um elemento que já é rejeitado lá na auditoria, né? Então, precisa observar isso. Depois, igualdade de expressão em resumos na análise anti-plágio. Então, a gente encontra a igualdade com arquivos da internet em seções, né? Em frases, em parágrafos. Igualdade, similaridade, né? De expressão. Então, quando vem, já aconteceu de alguns derem similaridade porque utilizaram de citação direta. Aí a gente então orienta o autor que a gente não trabalha com a citação direta em resumo, tá? Então precisa ser indireta. Então precisa colocar com as suas palavras. Depois, falta de atendimento à estrutura textual da revista, de acordo com cada tipo de texto. Aqui entra a estrutura que nós pedimos do texto, né? Pelas seções. Então, algumas sessões que estão faltando, outras sessões que não estão lá, entendeu? Então, precisa acompanhar tudo como está no modelo, tá? Depois, falta de atendimento à norma de escrita da revista, que às vezes não atendem a esse padrão acervo mais de citação, ou está faltando algum elemento, né? Depois, falta de padrão científico. Aí eles colocam um cunho mais opinativo e sem fundamentação. E normalmente colocam aqui com a linguagem em primeira pessoa, tá? Então, a gente sempre pede que faça essa correção, porque o texto deve estar fundamentado e em caráter científico, né? E não só fundamentado, né, gente? Mas não é só fundamentado. Precisa também ter aquele jogo, né? Aquela articulação de eu conseguir elucidar proposições reais, né? E que sejam lógicas, né? Então, não é só porque está fundamentado tá ok, entendeu? Então, eu preciso também articular uma coisa com a outra, né? Depois, metodologia e delineamento da pesquisa confusos ou não identificados, tá? Então, isso acontece bastante. Às vezes, os autores iniciam com um propósito identificam um tipo de texto com aquele propósito, mas na hora de delinear, descrever o percurso, não tem nada a ver, entendeu? Então, aí fica confuso, não dá para identificar o que o autor queria, o que é de fato aquele tipo de texto, tá? Então, é bom que estejam bem orientados. Depois, pesquisa que não responde ao objetivo proposto, tá? Então, acontece bastante isso, que a gente termina de fazer a leitura daquele texto e a gente verificou que não respondeu a pergunta, não alcançou o objetivo que foi elucidado antes, entendeu? Então aí precisa estar atento. Informações que não estão interligadas, né? Por isso aquela técnica de escritor mesmo, né? De articular uma coisa com a outra, de apresentar proposições lógicas, de interligar algo a outro, né? Fazer relação, ligação. Isso precisa acontecer em todo o texto. Não é só porque é um texto curto, que é um resumo, que a gente não vai fazer isso. Não, precisa fazer sim, né?
Depois, texto que tenha começo, meio e fim, tá? Alguns aqui não tem, tá bom? Então, precisa estar atento a isso. Então, é isso, pessoal. A gente termina por aqui esta aula. Agradeço por você ter permanecido e veja que todos os pontos aqui abordados são de extrema importância para que você se oriente, construa o seu resumo e possa, então, ter o sucesso da publicação nos eventos da Acervo Mais, ok? Um abraço e até a próxima.